Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é o Campeonato Paulista da Série A2, porque neste sábado acontece a última rodada da primeira fase, todos os jogos sendo disputados às 15 horas, de forma simultânea, e 7 equipes ainda brigam por 3 vagas nas quartas de final, enquanto outras 2 brigam para fugir do rebaixamento. E nesse vídeo aqui então eu vou passar o que cada uma das equipes precisa fazer e o que precisa acontecer para alcançar os seus objetivos. 5 times já estão garantidos aí nas quartas de final, que são eles: a Portuguesa, o Oeste, o 15 de Piracicaba, o São Bento e o Linense. Essas 5 equipes aí já estão garantidas na próxima fase. Na outra ponta da tabela, o Red Bull Brasil, que é uma espécie de uma equipe B do Red Bull Bragantino, já está rebaixada para a Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem. Das outras equipes, as demais equipes, apenas o Monte Azul vai cumprir tabela. O Monte Azul não tem mais chance de classificação e também não tem mais risco de rebaixamento. O Monte Azul vai apenas se despedir da competição neste sábado. Então agora eu vou passar aqui para vocês os times, vou passar como é que está a classificação da Série A2 e depois mostrar o que cada time precisa fazer para se classificar. Colocando aqui na tela então, a classificação está assim: a Portuguesa lidera com 29 pontos, o Oeste é o segundo colocado com 29, o 15 de Piracicaba tem 26, o São Bento aparece um pouco mais atrás com 22 e a equipe do Linense também tem 22 pontos, só com saldo de gols inferior. Aí do Rio Claro para baixo, o Rio Claro é o sexto colocado com 20 pontos, ainda está brigando por vaga, o Velo Clube é o sétimo colocado com 19 e 5 vitórias, o Primavera fecha o G8 com 19 pontos também e 4 vitórias, o Lemense ainda briga por vaga, tem 18 pontos e 5 vitórias. O São Caetano tem 17 pontos. O Juventus tem 16 pontos e 4 vitórias. E a Portuguesa Santista tem 16 pontos e 3 vitórias. Até a Portuguesa Santista ali tá todo mundo brigando por vaga. O Monte Azul é o 13º colocado com 15 pontos. Como eu falei, já não tem mais chance de brigar pela classificação, mas também não tem mais risco de rebaixamento. O Taubaté é o último time fora da zona de rebaixamento, tem 13 pontos e 2 vitórias. E o Audax, o Osasco Audax, tem 11 pontos e 2 vitórias. E o Red Bull Brasil já está ali rebaixado com apenas 6 pontos. E agora então eu vou passar para vocês o que cada uma das equipes precisa fazer para classificar para a próxima fase. Colocando aqui a arte na tela então, eu vou mostrar para vocês então o que cada equipe precisa. Vamos começar falando do Rio Claro. O Rio Claro, ele é o sexto colocado, como vocês viram aí na classificação, com 20 pontos. E o que o Rio Claro precisa? O Rio Claro precisa vencer o ameaçado Taubaté. Então, se o Rio Claro vencer, ele já pega uma das vagas. Se ele empatar, aí o Velo Clube, Primavera ou Lemense, um desses 3, não podem vencer, Só apenas 2 desses 3 aí podem vencer pro Rio Claro ainda se classificar em caso de empate. E se o Rio Claro perder, o que tem que acontecer? Ele tem que torcer para que 2 dos 4 times que estão logo atrás dele, que são Velo Clube, Primavera, Lemense e São Caetano, não vencerem. Então, apenas 2 dos times aí, desses 4 times, podem vencer, outros 2 têm que tropeçar. Então, essa é a situação da equipe do Rio Claro, a sexta colocada. Agora vamos falar do outro time da cidade de Rio Claro, que é o Velo Clube. O Velo Clube aparece logo atrás, na sétima colocação, com 19 pontos e 5 vitórias. E o que ele precisa? Ele precisa vencer o São Bento em Sorocaba. Ele vencendo o São Bento em Sorocaba já não depende mais de ninguém. Se ele empatar, aí ele já tem que começar a fazer contas e torcer. Ele tem que torcer para que 2 dos 3 times que estão logo atrás dele não vençam. Caso 2 deles vençam, terá que torcer para que o Rio Claro, que está à sua frente, seja derrotado. Então tem que acontecer algumas coisas aí para o Velo Clube se classificar, caso ele tropece. Os 3 concorrentes que estão logo atrás, 2 não podem vencer. Se caso 2 deles vençam, o Rio Claro, que está à sua frente, tem que ser derrotado. E se ele perder? Aí se ele perder, apenas uma dessas situações que eu vou passar para vocês podem acontecer. Ou o Primavera pontuar, ou o Lemense pontuar e ainda tirar a diferença no saldo de gols, que é 0 contra menos 4, O Velo tem 0 gol de saldo e o Lemense tem menos 4. E o São Caetano vencer o Juventus ou o Juventus vencer. Lembrando que São Caetano e Juventus fazem o confronto direto. Então apenas uma dessas situações, apenas uma dessas 4 situações pode acontecer para que o Velo Clube ainda consiga se classificar caso seja derrotado pelo São Bento. Se 2 dessas situações acontecer, aí o Velo fica fora aí com a derrota em Sorocaba.
Agora vamos falar do Primavera. O Primavera, que é o 8º colocado, tem 19 pontos e 4 vitórias. E o que o Primavera precisa fazer? O Primavera precisa vencer a equipe do 15 de Piracicaba lá em Piracicaba. Se ele empatar tem que acontecer 3 dessas situações. 2 dessas 3 situações. O Velo perder para o São Bento, o Lemense não vencer o Linense e o São Caetano não vencer o Juventus. Então, apenas tem que acontecer 2 dessas 3 situações para o Primavera conseguir se classificar, caso ele empate lá em Piracicaba. O Velo perder para o São Bento, o Lemense não vencer o Linense ou o São Caetano não vencer o Juventus. E se o Primavera perder para o 15 de Piracicaba, o que tem que acontecer? O Lemense não poderá pontuar e ainda deve haver um empate no confronto direto entre São Caetano e Juventus. Essa é a parte mais complicada, né? Tem um empate lá no São Caetano e Juventus. Então, o Primavera ele se classifica perdendo se acontecer essas situações. O Lemense não pontuar e ainda ter um empate no confronto entre São Caetano e Juventus. É meio complexa as situações. Agora vamos falar dos times que estão fora da zona de classificação, mas que tem chances de se classificar para a próxima fase. Vamos começar falando do Lemense. O Lemense é o 9º colocado com 18 pontos e tem 5 vitórias. E o que ele precisa fazer? Ele precisa vencer o Linense e torcer por um tropeço do Rio Claro, ou do Velo Clube, ou do Primavera. Então o Lemense, fazendo sua parte, vencendo, ele só vai depender que um desses 3 times tropece. O Linense, o Rio Claro ou o Velo Clube. Se ele empatar, o que acontece com o Lemense se ele empatar o seu jogo? Ele se classifica com uma derrota do Primavera, mas tem que torcer para que não haja um vencedor no jogo entre São Caetano e Juventus. Então, além do Primavera ser derrotado, ele ainda tem que torcer para que o jogo lá na Anacleto Campanella termine sem vencedor. E se perder, né? Se perder aí não tem mais jeito, tá fora. São Caetano. O São Caetano é o 10º colocado com 17 pontos e 5 vitórias. O que o São Caetano precisa? Ele precisa vencer e torcer para que aconteça 2 dos seguintes resultados: derrota do Rio Claro, empate ou derrota do Velo Clube, empate ou derrota do Primavera, empate ou derrota do Lemense. Então, se acontecer 2 dessas 4 situações que eu passei, mais a vitória sobre o Juventus, o São Caetano já está classificado, né? Se acontecer 3 dessas situações, aí já, se não acontecerem 3, né, dessas situações, aí o São Caetano já está fora, né? Então o São Caetano precisa vencer e torcer aí para que 2 desses resultados aconteçam. Derrota do Rio Claro, empate ou derrota do Velo, empate ou derrota do Primavera, ou empate ou derrota do Lemense. Se empatar tá fora, não tem mais chance. Se perder, também tá fora. O Juventus é o 11º colocado com 16 pontos e tem 4 vitórias, né? Isso aí já é uma coisa que pode pesar para o Juventus. E o que ele precisa? Ele precisa vencer o São Caetano fora de casa e torcer para que aconteça 2 das 3 situações: derrota do Velo Clube, derrota do Primavera, empate ou derrota do Lemense. Somente ele vencendo e acontecendo 2 dessas 3 situações aí que eu passei, que o Juventus consegue uma das 8 vagas. Se ele empatar, tá fora. Se perder, idem, tá fora. E por último, a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista é a 12ª colocada com 16 pontos e apenas 3 vitórias, é a que está na situação mais difícil. E o que ela precisa? Ela precisa vencer a sua última partida e torcer por derrotas do Primavera, do Lemense e que haja um empate entre São Caetano e Juventus. Essa é a situação da Portuguesa Santista, que vai pegar a Portuguesa no Canindé, né? Então a Portuguesa Santista está numa situação bem complicada na luta pela classificação, mas na matemática, na tabela, ainda é possível, apesar das chances serem bem pequenas. Agora vamos falar lá da parte de baixo da tabela de classificação, da briga contra o rebaixamento. 2 equipes brigam contra o rebaixamento nessa última rodada, que são o Taubaté e a equipe do Osasco Audax. Eu agora vou mostrar para vocês o que cada uma dessas equipes precisa fazer para escapar da Série A3. Vamos lá, começando pelo Taubaté. O Taubaté é o 14º colocado com 13 pontos e 2 vitórias. E o que ele precisa? Ele precisa vencer o Rio Claro fora de casa. Essa é a missão da equipe do Taubaté para escapar da Série A3. Se ele empatar, o Audax não pode vencer o Oeste lá em Barueri. E se ele perder, a situação é a mesma. O Audax não pode vencer o Oeste lá em Barueri. E agora vamos falar do Audax. O Audax aí que está com um pé e meio na Série A3, mas tem chance de escapar. O que o Audax precisa? Ele é o 15º colocado com 11 pontos e tem 2 vitórias. E ele precisa vencer o Oeste lá em Barueri, lembrando que o Oeste ainda tem chance de pegar a primeira colocação.
e torcer para que o Taubaté perca ou empate a sua partida, né? Lembrando que o Taubaté vai jogar fora de casa contra o Rio Claro que está brigando por classificação. Se ele empatar, está rebaixado, e se ele perder, está rebaixado. Então, essa é a situação da equipe do Audax. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Deixa aqui nos comentários, deixa aqui embaixo o que vocês pensam aí dessa última rodada. Quem que para vocês vai se classificar e quem que vai ser rebaixado. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Lembrando, neste sábado, depois que acabar a rodada, nós vamos fazer aí uma live aí para estar falando aí sobre o desfecho aí dessa última rodada da primeira fase da Série A2 e também trazendo os confrontos da próxima fase, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo, valeu!